Você que está aí procurando sobre o tema acústica, eu tenho uma boa notícia para você. Você encontrou o melhor canal. Eu sou Rodolfo Florentino da Advestor, a plataforma de projetos imobiliários, e para conversar sobre o tema acústica, eu trouxe aqui o Maurício da Sync Engenharia. Se apresenta para a gente aí, Maurício. Olá, eu sou Alexandre Maurício da Sync Engenharia, uma empresa multidisciplinar, onde nós trabalhamos com acústica e outras disciplinas também de mercado, como elétrica e automação e outros. Então tá aí, gente, um especialista no pique. Eu já vou mandar a primeira pergunta para ele aqui agora. O tema é acústica. Maurício, uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia no mercado, é muito comum, tô vendo escritório compartilhado para tudo quanto é canto, né? Tá sendo até uma solução para algumas zonas que estão mal aí de locação, mercado imobiliário, etc. Então, escritório compartilhado é um tema bem bacana, mas tem esse problema. Estou com o meu escritório aqui, tem um outro outro lado, não sei se um fala alto, fala baixo. Qual a importância da acústica para esse tema? A importância da acústica ela é fundamental. Vamos colocar um exemplo prático. Você consegue dormir numa zona muito barulhenta? Você consegue ficar muito tempo no restaurante com muito barulho? Você, por melhor que seja a comida, você consegue ficar? Você consegue ter atenção para você estudar e fazer qualquer atividade intelectual com muito barulho? Assim é o escritório compartilhado. Como é que você vai se concentrar na sua tarefa se você tem o ruído do seu lado, que tira a sua atenção? É uma coisa que realmente não faz sentido. Então, o conforto acústico, não só dentro das residências, como também nos escritórios, é fundamental. Fundamental. Residência é um tema bem comum, né? Porque a gente tem muito em mercado imobiliário, às vezes a rua principal ela é desvalorizada aos imóveis de frente, porque é muito barulho de ônibus, de gente, etc. Como é que essa pessoa começa a pensar em buscar alguma solução acústica para esse problema, por exemplo? Ela mora de frente para a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, ônibus, gritaria, barulho. Então vamos lá. Primeiro, se você estiver num prédio de apartamentos onde a unidade que você quer comprar é no segundo andar, você tem um nível de ruído muito maior. Se você tem uma unidade que você quer comprar mais acima, tipo no 12º andar, você tem ruído também, mas muito menor do que no segundo andar. Então você tem que começar a ver quais os ruídos que lhe incomodam. Então, basicamente, se você mora no segundo andar, com certeza o da rua vai ser o primordial. Você vai querer ver um filme, você vai querer dormir tranquilo, e a Nossa Senhora de Copacabana, por mais tardia que seja, se bem que agora com a pandemia está um paraíso. Tá mais calmo. Mas fora isso, é sempre uma ruideira muito alta. Então você tem que começar a mapear as fontes de ruído, de onde o ruído está vindo. Não é? E uma delas é o ruído sonoro que vem pelo ar, né? E principalmente pelas janelas. Então você tem que começar a ver, aí você tem que contratar um profissional para medir quanto de ruído está vindo pela janela e você criar uma janela acústica de modo que ela bloqueie essa pressão sonora vindo da rua. Tá, então explica pra gente também, isso é uma coisa bem interessante, quais são as formas de propagação dos ruídos, né, que incomoda, porque não é só o ar, né, não é só o barulho do ônibus que está vindo, tem outras fontes que trazem ruído para dentro da unidade. Sim, sem dúvida. Então, vocês estão cansados de ver Star Wars, né? É uma coisa fantástica. Então você vê aquela explosão no espaço, que tiroteio todo explodindo, aquilo ali nada mais, nada menos é do que uma forma de manter o filme mais atrativo, né? Que o som não se propaga no vácuo. Então, aí vamos lá, aí vamos cair para a Terra. Estamos na Terra, então o som se propaga pelo ar, né? Tanto que eu estou falando aqui, e a sua membrana, o seu tímpano tem que vibrar para você poder ouvir, e é assim que o som se propaga. Você, quando joga uma pedra no lago, você cria ondas. É a mesma forma como o áudio se propaga. Você fala e ele se propaga em várias direções. E também ele se propaga pela estrutura. Então, se você bate numa mesa, se você está ouvindo, é porque ele está se propagando. Não é? E se você
ouvir. Se você está em casa e ouve alguém pulando na parte de cima, ele está se propagando por onde? Pela estrutura. Você não está ouvindo o sapateado dele, você está ouvindo ele se propagando pela estrutura. E com isso, tem jeito? Claro que tem jeito. Você tem que isolar a fonte do ruído da tua estrutura. Então, são esses fundamentos da acústica que você tem que levar em conta. Eu quero te pedir já, Maurício, para mostrar para a gente aquele experimento super bacana que você faz aí. Você trouxe até uma maquete. Vamos lá, gente. Uma maquete em escala. É uma coisa bem interessante. Né? Isso aqui é um experimento que tem de como o áudio se propaga na estrutura. Então, vamos supor que isso aqui seja uma máquina de elevador. Tá? Então, a máquina de elevador, quando ela é suspensa por um cabo, você não escuta. Aí ela é instalada no prédio, sem nenhum tipo de isolamento da estrutura. E aí você chama um profissional e fala, olha, isso está instalado errado, precisa isolar da estrutura. Então, ele vê qual é a frequência que ele tem, qual o peso, e ele coloca um isolamento proporcional à frequência e ao peso dele. Então vamos botar que isso aqui estivesse dimensionado, aí eu peguei e vou colocar no espaço certo. Olha que bacana. Como é que mudou o som? Aí você fala, pô, mas legal, né? Sim, é legal, mas se eu fizer isso aqui, ó, qualquer coisa que eu ponho aqui, faz o contato. Eu faço o contato. Perdeu. Mas se eu puser a tampa, eu escuto. Eu não escuto. Poxa, muito Ou seja, interessante. então aqui seria o telhado da edificação. Então você realmente não escuta. Então, tem muitas pessoas que acham que o som só se propaga, o ruído é só pelo ar. Não é, pela estrutura também é. Então, voltamos à estaca zero, onde a máquina do elevador é colocada a estrutura. Parou. Olha que curioso. Então, é realmente isolar a fonte do som, porque a fonte do som está em contato, o som se propaga. Exatamente. Então, mais uma vezinha. Aí o som tá muito legal. Tá vendo? Você pode fazer isso, fazer aquilo, não vai isolar. Agora, se você puser ele em cima de mancais... Pronto. Então tá aqui. Agora, eu apenas com um contato dele, e ele está apoiado, e eu boto isso aqui, fazendo contato com a estrutura, ele está aqui, ó. Viu? Então, qualquer contato que você faça da estrutura, do equipamento para a estrutura, é um link de transmissão. Então, é fundamental que, quando for instalado, seja observado tudo, não só na parte de elevadores, de maquinário, como também na parte hidráulica. Então, vamos voltar agora de uma coisa mais complexa, que são as NBRs, né? As normas técnicas brasileiras. Antigamente, nós não tínhamos uma normativa para colocar as edificações dentro de um padrão. Então, de acordo com o valor da edificação, ele se esmerava mais nos materiais ou não. Hoje, inclusive, Minha Casa e Minha Vida tem que se enquadrar na 15575. Ou seja, você tem que ter um padrão de qualidade acústico que esteja dentro da NBR. Então, essa NBR são 5 a 6 itens que vai de hidráulica a elétrica. E você tem que se enquadrar dentro disso. E dentro desse parâmetro você tem o conforto acústico, que é justamente isso que você tem, que eu demonstrei aqui. Né? E eu falei anteriormente, ruído que entra pela janela, o vizinho de cima e o atleta de alcova, né? Que é seu vizinho lindeiro e ele fica à noite fazendo bagunça. E você fica escutando aquilo tudo. Não é? E tem um mito também, né? Muita gente acha que, vou fazer aqui meu isolamento acústico, aí a pessoa pega, põe uma casca de ovo. Aquela caixa de ovo verdinha, de tinta. Verdinha, sai colando na parede, e acha que acusticamente está resolvido o problema, pode tocar bateria aqui que o som não vai passar para o outro lado. Não é bem assim. Não é bem assim. Né? Vamos lá.
A caixa de ovo tem duas coisas perigosas ali. Primeiro, quer dizer, duas coisas perigosas. Tem uma coisa perigosa e o resto é que ela não adianta de nada. Olha aí, tem uma função acústica? Tem. Mas ela é calculada? Não. Ela é calculada para suportar os ovos. Né? E aí, por acaso, ele é feito de papelão, e o papelão é um material acústico? É. Mas dentro de qual frequência? Ah, não sei. Né? Então, ali é um perigo, porque caso você tenha algum problema de um curto de uma tomada, aquilo ali é um combustível violento. Vocês se lembram da Botkiss? Lembro sim. Então, ela foi feita com material que não é um material igual esse aqui. Esse aqui é um material propriamente acústico. Aqui poderia ser, eu poderia colocar os ovos aqui. E eu poderia colocar na parede, mas isso aqui é um material acústico. Se eu puser fogo aqui, ele não vai propagar chama e não vai propagar, ele vai se extinguir e não vai gerar nenhum tipo de fumaça tóxica. Assim mesmo como esse aqui. Então essa espuma aqui, ela é própria para material acústico. Então, se você colocando uma caixa de ovos, né, sem ovos, claro, né, você está tendo algum rendimento acústico? Sim, mas aleatório. Bem legal. Né? Você não tem nada ali dentro de uma frequência, porque cada material desse, ele é estudado para atenuar nas frequências próprias. Não é? Então, esse daí você pode botar na parede, e esse aqui você tem que ver qual é, a curva dele, quais são as frequências que ele atenua mais ou menos. Pô, bem bacana, Maurício. Então, é algo muito mais complexo do que simplesmente Sim. você colocar algo para isolar, ou que você acha que isola na parede. Tem que ter um entendimento sobre a frequência, que tipo de ruído tem sem ali, para você usar o material adequado. E você deu um exemplo do baterista, né? E o baterista, ele, se tiver num andar superior e tiver um vizinho de baixo, ele vai querer matar o baterista, né? Exatamente. Então, pode-se criar isolantes para o baterista. Né? Você isolar ele da laje e ele não propagar o ruído por aqui. Ele vai ter o ruído das paredes. E aí é um condicionamento que você tem que fazer dentro do ambiente que ele vai tocar a bateria. Beleza então. Gente, então num jogo rápido aqui, Maurício, 3 dicas fundamentais aí para quem tá querendo olhar um pouco do assunto, tá querendo entender melhor ou fazer algum tipo de isolamento acústico no seu ambiente. Bem, primeira dica, contrate um profissional sério. Não pegue um aventureiro. Segunda dica, identifique os ruídos que você tem. Né? Então você, quando for comprar um apartamento, você vai num dia bem ruidoso, um dia pleno, tipo meio-dia, e depois você vai à noite, tipo umas 8 horas, e tenta visitar. E você começa a mapear quão ruidoso é o seu imóvel. E terceiro, depois de tudo isso pronto, você vai curtir muito a sua casa, porque ela vai estar deliciosamente protegida contra os ruídos e você vai dormir como um anjo. Maravilha. Maurício, muito obrigado mesmo pelo seu conteúdo aqui que você compartilhou com a gente. Eu tenho certeza que o público está super satisfeito aí. Tá aqui embaixo já o site da Sync Engenharia para você poder ver lá o conteúdo que tem, consumir os serviços dele, que é uma empresa extremamente séria, profissional, competente, com muitos anos de mercado. Quero agradecer demais, Maurício, obrigado. E você que não viu o vídeo anterior, assiste lá que tem um conteúdo muito bacana sobre elétrica também. Então, continua aqui com a gente, são 3 vídeos aqui na série com o Maurício e continua com a gente aqui. Obrigado, gente.